esquecido. Então, senhores, são situações que a gente tenta prever, quando a gente tenta resolver, quando a gente trabalha a questão do cronograma, tá? A gente planeja a obra aí nas épocas do ano, selecionando as atividades e a execução das atividades e a climatologia, toda a questão de intempéries, tá? A gente tenta resolver isso a partir do planejamento. Mas a gente não consegue resolver isso, logicamente, 100%. Então, acaba que esses riscos aí, esse percentual acaba nos auxiliando aí nesses eventos também, como uma segurança a mais dentro do orçamento, tá? Inclusive, eita, mas isso aqui hoje tá louquíssimo. Inclusive, as perdas excessivas de material, tá? Beleza? Retrabalho, greve, paralisação, algumas coisas assim, beleza? O engenheiro Fernando Moretton, ele coloca que o BDI, ó, que esses seguros imprevistos, um total aí de 1% no BDI, até 1%, a adoção aí de 1%, tá? Quando ele faz aqui, ele faz a referência do livro dele, tá? No Orçamentos e Custos da Construção, beleza? Esse livro é muito bom, eu recomendo vocês a derem uma olhada. Muito bom mesmo. Esse livro dele é muito bom. Muito bem, senhores. Aí, o percentual de lucro. O percentual de lucro eu deixei em branco, por quê? Porque vocês têm uma reportagem lá no AVA para poder ler lá sobre o lucro, tá? Vocês vão ler e fazer os comentários para mim lá no fórum do AVA sobre o lucro, sabendo que é um percentual que você coloca como seu retorno, né, de ter executado a atividade. Mas dê uma olhadinha lá para ver como é que funciona. Olha só. Aqui nós temos uma planilha que mostra o percentual para cada um desses elementos que compõem o BDI, segundo o TCU. Você tem todos os tipos de obra, como lá na outra planilha, e você tem o percentual para cada elemento. Administração central, primeiro quartil, mínimo, médio e máximo. Galera, o médio aqui da administração central é em torno de 4%. Tem autor que fala para você que o percentual bacana é entre 4% e 7%. Mas para poder utilizar a tabela do TCU para obra pública, você vai usar entre 3 e 5,5, beleza? Professor, e se eu quiser usar menos? Tem que justificar. E se eu quiser usar mais? Tem que justificar. Tem que fazer uma justificativa técnica caso fuja do recomendado pelo TCU, ok? Muito bem. Olha só, seguros e garantias. O percentual aqui, ó, máximo 1% de seguros e garantias. Bateu com o percentual do autor, que é 1%. Então, você pode utilizar 1% lá no seu orçamento, tá? Aqui você tem o percentual de risco. Riscos, galera, tanto o médio quanto o máximo, você vai utilizar 1,27, beleza? Então, se você for contabilizar seguro, garantia e risco, você está adotando um percentual aí, ó, de 3,27% a mais no seu orçamento, para poder melhorar as questões. Porque isso aqui, como são situações que muitas das vezes não tem como ser previstas de uma forma exata, então você tem uma certa majoração nisso aqui, tá? Então aqui, ó, para obras de edifício, você vê que é diferente para a obra de construção de rodovias e ferrovias, como para as outras obras, beleza? Aqui nós temos a despesa financeira, que é referente à questão do capital de giro. Aqui o médio você tem 1,23, adotando no máximo 1,39. E o lucro, galera, é em torno aí de 7% de lucro, tá? Não adianta, se você for trabalhar com obra pública, você querer adotar um lucro de 11,5%, que vai estar fora do limite do TCU, beleza? Eu quero que depois vocês façam uma pesquisa se essa tabela houve uma atualização nesses últimos anos, tá? É muito provável que deve ter havido. Então, vai ser uma das pesquisas que vocês vão fazer, verificar a atualização dessas tabelas e depois vocês vão fazer a verificação de quais os impostos que recaem sobre orçamentos. Beleza? Para relacionar a despesa financeira, você tem aí ó, o médio de 1,23 e o máximo de 1,39. O lucro, 7,40 e 8,96 o máximo. Sendo assim, meninos, como é que funciona aquela equação? Você vai pegar
algo dentro desse intervalo. Ah, eu quero usar a despesa financeira de 1%. Está dentro desse intervalo? Entre 0,59 e 1,39? Beleza, pode pegar. Está fora do intervalo? Justifica. Você vai pegar esse valor que está dentro desses intervalos e colocar lá na equação. Vai pegar cada valor, colocar na equação e planilhar aquilo lá que vai sair o BDI tranquilamente para vocês, beleza? Não tem segredo. Aqui, ó, o BDI, gente, são os percentuais aqui, ó, para o fornecimento de equipamentos e materiais, no caso da administração direta, né, a prefeitura, o órgão público, está executando o próprio serviço e vai fazer a compra só de material e equipamento. Então, você tem, para cada um dos elementos, administração central, seguro, garantia, risco, despesa financeira e lucro, o percentual atualizado para materiais e equipamentos. Percebam que o valor é menor, né? Muito bem, é isso. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui rapidamente. Se você adotou uma administração central lá em torno de 5%, é só você vir aqui e jogar o valor. Aqui para o risco, então você vai pegar aqueles valores que você está adotando lá dentro daquele intervalo, jogar nessa equação que vai calcular. Fica faltando o que para as próximas aulas nossas? Vou falar para vocês nas próximas aulas sobre os impostos, sobre desoneração de mão de obra, como é que isso recai sobre a folha de pagamento, qual que é a importância, qual que é a diferença entre planilha desonerada e não desonerada, e vocês farão uma pesquisa para mim sobre os impostos. O que é o ISS, o que é PIS, o que é COFINS, o que é imposto federal, imposto estadual, imposto municipal, quais os outros impostos que podem recair sobre o orçamento. Beleza? Muito bem. Até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir? Não. Tudo bem. Prova de vocês até essa aula de hoje, tá? Eu vou postar para vocês esse material lá no liceu. Eu acho que se eu não tiver postado, eu devo postar hoje para vocês. Até amanhã eu posto. Amanhã, dá uma conferidinha se eu lembrei de postar e vocês me mandam uma mensagem me avisando, beleza? Socorro. Eu vou marcar para depois da prova, Marlon. Pode ficar tranquilo, não é por agora não, tá? Depois da prova, vocês me entregam uma pesquisa. Se não me engano, a aula depois da prova, a prova de vocês é na próxima semana, dia 20, dia 27, tá? Beleza? Tudo bem, senhores. Vamos lá. Se ninguém tem nenhuma dúvida, sistema de transportes. Olha só, meninos. A aula de sistema de transportes hoje, nós vamos trabalhar aqui, ó, o impacto ambiental do sistema de transportes. Vou começar com o aeroviário, que tem sido pauta das nossas aulas ultimamente. Aqui nós temos aqui uma maquete de sistema aeroviário. Você vê aqui que tem vários elementos lá do aeroporto e tudo mais, né? Galera, uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar para vocês em relação às questões de impactos ambientais de sistemas aeroviários, do sistema aeroviário, é referente às preocupações ambientais. Existe uma preocupação chamada infraestrutura, preocupação ambiental. O que é isso? Quando você está fazendo a implantação de um aeroporto dentro de uma cidade, você vai procurar uma área que ela ainda não é urbanizada. Você vai procurar uma área mais afastada do centro urbano, certo? Essa é a tendência. Tende-se a isso, porque você precisa de uma área maior. E aquelas áreas que estão muito próximas ao centro urbano, geralmente elas não vão comportar um aeroporto assim. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas os meus vizinhos, os meninos, tá tudo na rua, tá uma gritaria. Então, por favor, se vocês estiverem ouvindo, não se importem. Volte. Aí, galera, nós temos essa preocupação dessa implantação do aeroporto. Então, a escolha da área geralmente é o quê? Você vai procurar uma área que ela tá um pouco mais afastada do centro urbano, certo? E que caiba corretamente a dimensão, o espaço, o conforto
e tudo mais que você precisa para a implantação do seu aeroporto. Com isso, galera, você fez a implantação do seu aeroporto numa área um pouco mais afastada. Você está fazendo a construção. Ali você já leva para aquele setor que está afastado, que é um setor mais longínquo, já está levando para ali uma infraestrutura. Você já está levando para lá um desenvolvimento. O que vai acontecer? Desenvolvimento dos bairros que estão ali próximos, certo? Automaticamente você já vai ter um desenvolvimento desenfreado. Você tem um desenvolvimento acelerado da questão urbana ao entorno do aeroporto. Tem um detalhe, você pode ter, como você tem, bairros que vão se destacar ao entorno do aeroporto, logicamente, por causa das questões comerciais e tudo mais, e você pode ter desenvolvimento também ali, ó, de entorno de periferia de bairros um pouco mais carentes. Independente disso, aquela infraestrutura que está se desenvolvendo de forma acelerada ao entorno do seu aeroporto pode ser benéfica ou não. Se ela for demasiadamente acelerada e crescer sem infraestrutura nenhuma para o setor, para os bairros, você tem um desenvolvimento completamente desregulado, acelerado. Você tem desenvolvimento que muitas das vezes não vai te acarretar na infraestrutura urbana adequada, certo? Mas aquela proximidade do aeroporto, você vai ter que ter um desenvolvimento bem melhor, né? Para poder abrigar todas aquelas pessoas que estão ali transitando por aquele sistema de transporte, né? Sendo assim, meninos, a infraestrutura próxima ao aeroporto, ela tende a ser uma infraestrutura com desenvolvimento urbano maior, certo? Porém, você vai causar o quê? Você vai causar uma redução das suas áreas ambientais que estão ali próximas. Vai causar muito desmatamento, principalmente por causa da implantação do aeroporto. Além de tudo, você tem também a criação dos bairros ao entorno. Então, a redução da sua área ambiental é muito grande. E vai gerar uma questão de muita poluição, uma questão que não tem como você controlar tão diretamente assim. Assim sendo, você tem a redução das áreas ambientais, você tem o aumento da poluição. Quando você reduz as áreas ambientais, se o seu desenvolvimento urbano não for realmente suficiente, você tem vários problemas quando aparecem as intempéries, que vocês já estudaram lá em drenagem urbana, certo? Alagamentos, problemas de erosão, problemas referentes às questões de inundação por causa do manancial que pode estar próximo, certo? Todos esses problemas. Fora que você pode ter bairros que estão ali na periferia, que estão ali ao entorno, que podem não ter tanto desenvolvimento urbano assim, né? Então, quando a gente fala de preocupação ambiental, eu estou promovendo ali o crescimento de uma infraestrutura urbana, muitas das vezes benéfica, num contexto geral de crescimento, desenvolvimento urbano, mas eu tenho a preocupação ambiental. Ligada também à questão do desenvolvimento que social, comercial, industrial daquela cidade, tá? Lembrando sempre disso. Porque a infraestrutura nós estamos envolvendo social, comercial, industrial, todos os setores estão envolvidos na infraestrutura, tá? Assim sendo, meninos, eu tenho alguns tipos de impacto. Eu tenho impactos referentes as questões locais e as questões de um contexto um pouco mais global, certo? Por exemplo, quem mora próximo ao aeroporto vai sofrer de um problema chamado ruído aeronáutico, que é os ruídos causados pelas aeronaves, certo? Esse impacto local, ele é referente às questões mais próximas do aeroporto, tá? Das áreas que estão ali mais próximas. Além de você ter problema com o ruído, você tem problema também da emissão de gases na atmosfera, né? Inclusive os poluentes que estão lá na atmosfera, que causam um problema local, além de causarem também um problema global. Além disso, como local, eu posso considerar a urbanização acelerada. Se essa urbanização for acelerada, ela pode ocasionar numa redução de infraestrutura. Eu posso ter uma urbanização muito crescente, muito acelerada. Em contrapartida, a minha infraestrutura não vai acompanhar essa aceleração toda, esse crescimento todo, certo? Lembrando, galera,
que eu vou abrir aqui um parêntese antes de eu seguir. Eu tenho o chamado crescimento pendular, certo? Desenvolvimento pendular, crescimento pendular. O que é isso? Eu tenho aqui, supondo, eu tenho aqui, ó, uma cidade com desenvolvimento e uma infraestrutura maior, uma capital. Em torno dessa capital, ou um centro urbano muito bem desenvolvido, tá? Em torno dessa capital, eu vou ter as cidades que estão ali ao entorno dela. Uma cidade aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, e assim por diante. Eu vou tendo aí várias cidades que estão aí ao entorno, algumas próximas, outras nem tanto, e assim por diante, certo? O cidadão que mora aqui, ele pode conseguir um serviço aqui. Então, ele vem para cá. Linhazinha, por favor. Então, faz isso. Pronto, resolvi. O cidadão que está morando aqui, olha só, eu vou considerar essa linha de ida como sendo uma linha vermelha, tá? Ele mora aqui, vou pegar uma setinha para ficar melhor. Ele vai sair dessa cidadezinha aqui próxima ao centro urbano e vai vir para cá para a construção do aeroporto, certo? Se a cidade for muito perto, ele tem a possibilidade de ir e voltar para a cidade de onde ele mora. Se a cidade for muito perto, ele vai e, no final do dia, ele volta. Certo? Isso aqui é chamado de migração pendular, que vai gerar o desenvolvimento pendular. Se ele fica o dia todo aqui no centro urbano, o gasto de infraestrutura que poderia ser arrecadado por essa cidade vai ser arrecadado pelo próprio centro urbano. Certo? Agora, isso piora se esse cidadão mora numa cidade um pouquinho mais longe, onde ele tem que ir e ficar. Isso aqui acontece muito até mesmo com vocês que estão de outras cidades, que estudam longe da casa de vocês. Olha só, ele vai, mas ele não vai voltar no mesmo dia, porque é longe. Ele vai esperar o quê? O final de semana para ele poder voltar. Vou usar uma setinha de outra cor. Ele vai voltar só no final de semana. Então, ele vai impor todo o consumo dele, toda a arrecadação dele para o centro urbano e não para a cidade de origem dele. Isso aqui é chamado de migração pendular. Galera, isso aqui pode gerar um desenvolvimento urbano maior para essa cidade do que para essa, tá? Então, o aeroporto ele é benéfico para essa cidade e muitas das vezes não benéfico para as cidades que estão ao entorno em termos de desenvolvimento urbano. Fora que eu vou precisar de uma infraestrutura muito rápida para poder abrigar o pessoal que está fazendo essa migração pendular, beleza? E essa aceleração, esse crescimento muito rápido, pode ser um crescimento que a infraestrutura não acompanha, tá? Então, você tem surgimento de bairros sem infraestrutura adequada, ocasionados, muitas das vezes, pelo crescimento acelerado, pela migração pendular e outros fatores coincidentes, beleza? E no contexto global, você tem a emissão de quê? De gases poluentes que vão contribuir aí para o aquecimento global e a redução da camada de ozônio, tá? Quais os impactos causados pelo aeroporto? Os ruídos aeronáuticos, que são aqueles ruídos que estão lá mais próximos do local. Ele é considerado como o principal impacto, galera, principalmente para quem mora perto, certo? Você tem que tomar cuidado também com essa questão, porque vocês estão estudando lá em segurança do trabalho sobre os riscos físicos. Então, ruído é considerado um risco físico e tem como você utilizar um equipamento de proteção individual no caso do trabalho. Mas e se esse ruído for um ruído ocasionado por a questão da
da aviação próxima do seu local de trabalho, do seu local onde você mora, isso aí já muda o contexto. Você tem que tomar cuidado, porque antes de fazer a implantação desse aeroporto, eu tenho que verificar qual é o ruído que ele vai ocasionar, de forma que não seja prejudicial à população. Então, foi feito um estudo e tem-se que as aeronaves atuais, elas estão em torno de 20 decibéis. As antigas estavam em torno de 40. Você teve uma redução de 50%, tá? Considerando que a distância que a aeronave está, a distância do local de aterrissagem, do aeroporto e tudo mais. Você faz um mapeamento desse ruído, galera, e faz a medição dos decibéis, logicamente, né? Você faz um zoneamento de ruído. Aí, o que acontece? Quais são os outros impactos referentes à questão do ruído, os ruídos aeronáuticos? A criação de rotas alternativas, né? As rotas que melhor fazem, que têm menor impacto no termos de ruídos e que melhor se adequam ao projeto para redução do ruído. Procedimento diferenciado para as aeronaves, você tem aí criação de aeronaves novas, desenvolvimento melhor do sistema da aeronave e a utilização de pistas que tenham menor impacto de ruído. Então, você vai fazer o quê? Uma infraestrutura de pavimentação, uma infraestrutura viária para receber essa aeronave, para promover melhor a questão referente entre a força da aterrissagem e a absorção dessa força pelo pavimento, sem causar um grande ruído e sem promover um deslocamento extremamente grande, certo? Outro problema que você tem é a emissão dos gases poluentes, né? Você consegue diminuir isso aí, certo? Você consegue reduzir problemas com ruído, mas você tem problemas com a questão dos gases poluentes. Até por causa da emissão dos combustíveis fósseis ocasionada aí pela queima dos combustíveis da aeronave, certo? Gás carbônico, os NOx, as produções de óxido de enxofre, monóxido de carbono, entre outros gases. Sabendo que o gás carbônico é um dos principais aí por efeito estufa, né? Então, meninos, são um dos problemas principais da implantação do aeroporto. Fora isso, nós temos aqui as questões referentes ao uso e poluição das águas, porque você tem que tomar muito cuidado com a implantação do aeroporto, principalmente se aquilo ali for ponto de nascente, principalmente se tiver algum manancial ali próximo. Tomar cuidado com as questões de gerenciamento de energia e de resíduos, o desmatamento da fauna e da flora, certo? Do local. Tem que ser feito um levantamento do impacto da construção desse aeroporto e a verificação de uma recuperação de uma área, porque você não pode causar um dano ambiental. As questões referentes a patrimônio histórico, estadual e municipal, as questões, principalmente questões locais, realmente do município de implantação desse aeroporto, e a questão da paisagem natural, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque a implantação de obras de infraestrutura de grande porte, como o aeroporto, como uma barragem, como uma hidrovia, você tem aí danos à paisagem, à fauna, à flora, à questão de poluição do uso de águas e resíduos. Então, você tem que tomar cuidado e tem que ser feito um levantamento extremamente detalhado de como é que se faz uma recuperação de área, se for o caso. Tá? Tomar muito cuidado com isso. Além do mais, meninos, as áreas de construção de aeroportos são áreas muito grandes. É claro, você tem aeroportos aí de pequena escala. Mas imagina o tamanho aí, por exemplo, do Galeão. Imagina aí o tamanho do aeroporto da Pampulha. Vai lá no Santa Genoveva, dá uma olhadinha lá. E lembrando que projetos em grande escala, você sempre tem que deixar uma prévia depois para fazer alguma ampliação necessária, né? São áreas que demandam um terreno muito grande, então gera um impacto natural muito grande. Tomar muito cuidado. São só alguns exemplos dos impactos naturais, dos impactos das questões de implantação, tomando muito cuidado com as questões ambientais, certo? Fauna, paisagem, flora, uso de água, gerenciamento de energia e resíduos.
Por isso que é importante nós termos a destinação da nossa obra através do uso do solo. Beleza? Muito bem. Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida?